Bom, gente, hoje eu vim trazer um tema para vocês que é sobre a Fernanda. Oi, Fernanda, que legal, você veio. Que é sobre esse momento que a gente está vivendo de educar pela natureza, que teve um boom, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, eu acho que é uma coisa que vem acontecendo ao longo desse processo nosso, né, da pandemia, e que a gente começou a repensar sobre os nossos costumes, sobre a maneira como a gente estava envolvendo as crianças na educação, né? Deixa eu cumprimentar minhas amigas aqui, a Creuza, que entrou. Obrigada. Então vamos junto, gente. Vamos conversando e a gente vai trocando, tá bom? E vamos lá. Então, o que aconteceu, gente? Na pandemia, a gente começou a pensar nessa questão do isolamento e o quanto isso nos afastava ainda mais da natureza. E a gente começou a ter uma necessidade de olhar mais para isso, né? Oi, Fernanda, seja bem-vinda. Então, houve esse movimento, né? Então, vamos trabalhar com as crianças na natureza, vamos trazer propostas para elas, né? Nesse sentido. E o que aconteceu? Eu vou falar de relatos que chegaram até mim, tá bom? Eu recebi mensagens de mães falando assim: Milena, eu gosto muito de ver você falando sobre a natureza e tal, e eu sei que a minha filha gosta. Então, assim, é um depoimento de uma mãe falando de uma filha, né? Eu sei que minha filha gosta muito de natureza e que isso faz bem para ela, isso acalma, mas eu não sei como fazer esse trabalho, eu não sei como ajudar. E aí nesse dia eu dei algumas orientações para ela até foi fazer, ela me mandou vídeos fazendo com a filha, e aí a gente... Vocês estão sem som, gente? Veio uma mensagem aqui, estou sem som. Todo mundo tá sem som? Vocês estão sem som? Me avisa. Não sei. E agora? Vocês estão me ouvindo? Nossa! Ah, então, ela tá falando pra sair e voltar. A Adriana falou que tava sem som, daí ela saiu e voltou. Por favor, vocês... Adriana, você tá ouvindo então, né? Porque... pra eu poder continuar falando aqui. Ah, então tá bom, tá normal. Gente, quem tiver sem som, sai e entra de novo, por favor, tá bom? Que foi a orientação que a Adriana deu e que deu certo pra ela. Vamos continuar? E aí, então, eu orientei essa mãe, ela fez esse trabalho, ela me mandou vídeos dela na natureza, ela estava ajudando a filha na alfabetização, e foi muito legal. E aí, as escolas começaram a retornar, né? Isso foi no começo desse ano. E aí, qual foi a conversa, né, que chegou até mim? Que as diretoras, as coordenadoras, elas querem muito trazer a natureza. E levaram isso para os professores. Olha, nós vamos repaginar a nossa escola, nós vamos modificar os espaços, vamos colocar mais natureza, né? Minha mãe tá aqui, ela é professora da rede, então ela tá nesse movimento, né? De natureza na escola, de educação infantil, enfim. Mas aí veio uma questão, que é o seguinte: tá, mas o que nós vamos fazer com essas crianças? Então nós vamos para a natureza, mas nós vamos fazer o quê? E além disso, o que a natureza vai proporcionar para o desenvolvimento da criança? Que eu acho que é o ponto mais importante, né? Então, hoje eu organizei essa live para a gente pegar bem esse ponto do como as lições da natureza vão atuar exatamente no desenvolvimento da criança. Então, é ir além de só
do só contato, do só ter uma área verde próxima, do só visitar um jardim, uma horta, do só criar uma horta com as crianças. É realmente pensar e organizar um trabalho que a natureza vai fazer parte do projeto da educação e do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Então, aqui a Beth, que a minha mãe tá falando que é ela e a equipe do Wilda, que é a escola onde ela trabalha, que tá nesse movimento. Então, hoje eu separei 3 pontos essenciais para que a gente realmente proporcione uma aprendizagem significativa para a criança através da natureza. 3 pontos que a gente precisa assim ter clareza. A palavra que eu usei foi clareza, quer dizer assim, ó, sem isso vai ficar muito difícil a gente saber o porquê que a gente está usando a natureza e como trabalhar. Esses 3 pontos, eles estão mergulhados na proposta de Pestalozzi, que é a pedagogia do amor pela natureza, mas o embasamento que eu trouxe é justamente embasamento científico. Por quê, gente? A proposta de Pestalozzi aconteceu há 2 séculos. Foi antes de Montessori, Waldorf, Freinet e todos esses outros mais inovadores, pedagogos, educadores da pedagogia que nós temos como referência hoje. Então, Pestalozzi, ele organizou e ele inaugurou um pensamento novo sobre como educar as crianças, de forma que ele olhou para a criança e para o desenvolvimento dela. O que acontecia antes de Pestalozzi? A criança ela era educada sob o ponto de vista do desenvolvimento do adulto. Com ele, a criança passou a ser educada na proposta do método dele, com um olhar para o desenvolvimento infantil. Então, sobre o que a criança realmente precisa. Só que o tempo foi passando e hoje, todas aquelas coisas que ele colocou há 2 séculos já foram comprovadas pela ciência, pela psicomotricidade, pela neurociência, pela psicopedagogia. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje, é essa visão de Pestalozzi, mas totalmente baseada no que nós temos hoje, de forma científica, para nos dar assim segurança de que a gente está trabalhando com a natureza e de que realmente aquilo vai ter um efeito muito bom para a aprendizagem da criança. O primeiro ponto que eu vou trazer hoje é o seguinte: a gente precisa ter clareza. Olha, eu fiz um esqueminha aqui que eu vou mandar no Telegram depois, tá? No canal do Telegram. Olha isso aqui. Primeiro, a gente tem que ter clareza das necessidades e habilidades de cada etapa do desenvolvimento. Então, como assim? Gente, vamos pensar que educação é ciência, tá? Educação não é um momento que eu passo com a criança para me divertir com ela. Apesar de ser divertido para a criança, né, de ser gostoso, de ser agradável, quando a proposta está de acordo com a necessidade daquela fase que ela tá, então é gostoso, é divertido, a educação ela tem uma base científica. Então, tem uma frase que eu quero ler para vocês da força que é a ciência na educação. Olha isso. A educação é uma arte particular que exige um estudo especial dos meios apropriados a desenvolver nas crianças as faculdades morais, intelectuais e físicas. Esses meios precisam ser estudados, como se estudam os remédios da medicina. Olha a profundidade desse pensamento. Não é à toa que quem trouxe isso foi o professor, o diretor de escola e o discípulo de Pestalozzi, Rivaio. Então, a gente precisa, como educador, ou como mãe, ou como pai, ou como avó, enfim, ou como profissional da educação,
encarar que educação precisa de estudo. A gente precisa entender quais são as necessidades de cada momento que a criança está passando no seu desenvolvimento. E também entender quais são as habilidades que aquele momento a criança já tem condições de começar a desenvolver. Por que isso? Porque senão eu vou fazer uma proposta que não tem nada a ver com a necessidade da criança, que não tem nada a ver com as habilidades que ela já está preparada a desenvolver, e aí, gente, não vai dar certo. E eu vou achar que o problema é o trabalho com a natureza, que ele não funciona. E na verdade não é. Na verdade o que está faltando é a gente ter clareza do objetivo. Aonde a gente quer chegar. Então, antes da gente começar a pensar em propostas, do tipo, eu vou trabalhar a água, eu vou trabalhar o sol, eu vou trabalhar o fogo, eu vou trabalhar a horta, eu vou trabalhar a flor. Antes da gente começar a pensar na proposta, a gente tem que pensar, sabe o quê? No objetivo da proposta. Então, eu vou fazer isso, eu vou usar esse recurso, mas eu vou usar ele com qual objetivo? Então, o que esse recurso, o que esse trabalho que eu estou fazendo vai ter de reflexo nesse momento atual do desenvolvimento da criança? Ela tá com 2 anos, ela tá com 3, ela tá com 4, ela tá com 5. Então, cada momento existem necessidades que precisam ser atendidas e habilidades que precisam ser direcionadas para que a criança comece a dominar cada vez mais aquilo nela. Vamos dar uns exemplos, ao invés de só ficar, na teoria? Olha só, por exemplo, uma criança de 2 anos, qual seria uma habilidade? Uma necessidade que precisa ser satisfeita no desenvolvimento de uma criança de 2 anos. Quem quiser pode digitar aí, quem trabalha, quem tem filho, né? Eu sei que a Tayane aqui do Cantinho da Lula entrou, eu sei que ela trabalha com as crianças do Infantil 1, então sabe muito bem quais são as necessidades de uma criança de 2 anos, né? A minha mãe também. Então vamos colocar aí, gente, uma necessidade. O que é necessidade? É aquilo que, se a gente não atender, vira o caos. Então, se a gente não fizer aquilo daquela forma, a criança não vai prestar atenção, a criança não vai se acalmar, porque a aprendizagem exige que a criança esteja tranquila. Então, para uma criança de 2 anos, o que é essa necessidade? Aí a Adriana perguntou assim, como posso saber qual que é do meu filho? Calma, Adriana, já vamos chegar lá, tá bom? Uma criança de 2 anos, eu vou dar um exemplo, mas vocês podem colocar aí. Tem extrema necessidade do trabalho de exploração sensorial. Então, ela tá saindo daquele processo dela mesma. Ai, a Yolanda! Oi, Yolanda! Que bom te ver aqui, lá da Escola Euridice Barçanufo, do Sacramento. Ela tem necessidade do sensorial, gente. Então, que o nosso trabalho com a natureza, com uma criança de 2 anos, precisa suprir essa necessidade do sensorial. Então, ela precisa tocar, né? Ela precisa pegar, ela precisa explorar. E a Tayane colocou aqui, ó, a criança ainda não sabe esperar, ela quer as coisas na hora e precisamos ensiná-la sobre os tempos. Olha isso, a Tayane teve um outro olhar. A criança com 2 anos, ela precisa compreender a noção de tempo. Então, eu tenho que, na minha proposta com a natureza, eu posso mostrar isso para ela. Eu posso mostrar que tudo tem um tempo. E como é importante a gente fazer esse trabalho com a criança. De levar ela para observar, por exemplo, o botão fechado, o botão se abrindo e a flor. E mostrando para ela que cada coisa acontece no seu tempo, né? Então, a Tayane já buscou uma necessidade num nível mais socioemocional, psicossocial, né? A necessidade que eu coloquei é física. Então, vocês vão entendendo que nos 3 aspectos
que formam a educação integral cognitivo, o físico e o emocional, existem muitas necessidades que podem ser atendidas e muitas habilidades que podem ser, que a gente pode dar a oportunidade da criança fortalecer. Então, uma habilidade que a criança de 2 anos, a gente falou da necessidade, uma habilidade que uma criança de 2 anos está em processo de domínio é a linguagem. Então, olha só, eu posso unir na minha proposta a parte sensorial física, de tocar, de observar, de identificar a cor, a forma, né, o cheiro, o sabor, com a proposta da linguagem, porque é nessa etapa que a criança começa a dar aquele boom, né, de começar a ampliar o seu vocabulário, a falar frases com mais de 2 palavras. Então, eu vou para a natureza com essa criança e vou fazer o quê? Eu vou conversar demais com ela. Vou mostrar para ela as coisas, vou falar das cores. E aí, nesse processo, ela vai ampliando o vocabulário dela. Daí depois eu posso brincar com ela, dela me dizer o nome da flor, a cor da flor, enfim. Então, esse trabalho, gente, dessa forma não faz todo sentido para o desenvolvimento da criança? Então, agora vamos dar um outro exemplo. Uma criança, só tomar um pouco de água. Já uma criança com 4 anos, ela tem uma outra necessidade. Vamos pensar que uma criança de 4 anos, ela tem... Qual que é a maior necessidade de uma criança de 4 anos, gente? Brincar. Né? Então, a minha filha tá com 4 anos, então o que eu vejo? Ela brinca o tempo todo sem parar. Até na hora de dormir ela quer brincar, né? Quer ficar inventando coisa. Então, o brincar precisa estar presente nessa relação com a natureza. A Sônia pergunta, a partir de quando posso utilizar a natureza? Minha neta fará 3 meses, Sônia, começa agora. Já. Qual que é a necessidade de uma criança? Então vamos pensar em necessidade, gente. Qual que é a necessidade de um bebê de 3 meses? O que ele precisa? Então, pensando em necessidade, eu vou trabalhar com essa criança isso através da natureza. Então, a criança com 3 meses, ela precisa se sentir tranquila, amparada. Por quê? Porque ela está em processo de construção do quê? Da sua segurança. E a criança, para ela se sentir segura no ambiente, ela precisa sentir que tem alguém cuidando dela, que tem alguém por ela ali, né? Ela precisa sentir esse laço afetivo. Ela precisa sentir que o ambiente está calmo, para ela se sentir calma. Tem uma coisa interessante da psicomotricidade nessa fase de 3 meses, até 1 aninho, que é a questão do tônus, gente. O que é o tônus? Tônus é a forma como o nosso corpo, a musculatura do corpo, reage aos estímulos do ambiente. E essa reação, ela é emocional. Então, a criança, o bebezinho, ele tem um tônus muito desorganizado e é muito expressivo. Então, ele se contrai, ele chora, ele se contrai todo, ele se enruga todo, né? Não faz muita careta. O bebê, ele faz muita careta. Por quê? Porque ele ainda não tem o tônus regulado. Ele não tem isso. Então, o nosso papel nessa fase é fazer o quê? Atender a necessidade do bebê para que ele relaxe, se acalme e fique tranquilo. E aí sim ele vai sentindo pela emoção dele que aquilo gera para ele uma satisfação. E é quando ele se acalma. Então, eu vou trabalhar com um bebezinho pequenininho assim, Sônia, que é a sua netinha, com o quê? Eu posso levar ela para andar num ambiente de natureza tranquilo, onde ela vai ouvir o som dos pássaros, onde ela vai ouvir a água. Eu posso colocar músicas para ela com sons de natureza, né, na hora que ela foi dormir, porque tudo para ela regular esse tônus, se relaxar a musculatura
e ficar calma e sentir que tá tudo bem, que tá tudo seguro. E aí você pode depois passear com ela na rua e começar a mostrar as coisas. Olha a flor, e ela vai ver a flor balançando, né? Porque nessa fase, ó, a criança tá começando a ter o foco, a focar. E aí, então, quando eu mostro para ela a florzinha, ela vai olhar, ela vai focar o olhar naquela florzinha. Quando eu mostro para ela a folha balançando, ela vai acompanhar aquele movimento com o olhar, e isso vai ajudar no desenvolvimento da visão, do estímulo visual. Então, gente, tudo tem que fazer sentido para o desenvolvimento da criança, não é fazer por fazer. Falando da criança de 4 anos, o brincar é fundamental, mas é brincar por brincar? Então vamos pensar, na nossa proposta de educação pela natureza, não é o brincar pelo brincar. O brincar, ele é o meio. Ele é um meio para a gente fazer o quê? Para a gente cativar a criança, porque a gente está atendendo uma necessidade dessa fase do desenvolvimento. E aí, através do brincar, a gente vai fazer o quê? A gente vai desenvolver as habilidades. Então, a gente atende a necessidade e, através do atendimento dessa necessidade, a gente desenvolve habilidades. Então, que habilidade uma criança de 4 anos já está apta a desenvolver? Se a gente observar uma criança de 4 anos brincando, o que ela vai mais fazer, gente? Categorizar. Então, eu tenho observado muito isso na minha filha. Assim, o que ela faz? Ela faz o quê? Ela começa a separar por categoria. Então, pega os brinquedos e separa por cor, por forma, por tamanho. Então, na natureza, esses dias a gente colheu acerola. O nosso pé deu um montão de acerola. Tá num vaso, mas depois de tanto tempo, deu um montão de acerola. E a gente colheu. E qual foi a primeira coisa que ela fez, gente? Para brincar com a acerola. Era brincar, tá? Foi fazer o quê? Separar. Então, ela colocou tudo em linha, contou quantas tinham. Depois ela fez o quê? Separou por tamanho, por cor. Então, gente, isso é uma forma da gente atender a necessidade da criança e, ao mesmo tempo, ajudar ela a dominar isso. Ajudar ela a dominar uma nova habilidade. A Adriana perguntou, como que eu sei qual que é a necessidade e qual que é a habilidade que o meu filho vai dominar, né? Daqui pra frente. Então, Adriana, seu filho tá com 6 anos, 7 anos? Eu não lembro mais. 8, não sei. Ele tá na fase da alfabetização, né? Então, você já sabe que ele vai dominar daqui pra frente a habilidade da leitura e da escrita. Então, você já sabe que o seu trabalho com ele através da natureza vai ser um trabalho focado em ajudá-lo a compreender, a como decodificar, né, a leitura para poder escrever. Então, você já sabe que é isso. Agora, qual é a necessidade de uma criança de 6 anos? Ou de 7, ou de 8? O que está acontecendo do ponto de vista do desenvolvimento dela que precisa ser atendido nessa fase? Então, para a gente saber isso, a gente tem que estudar um pouquinho. Eu acabei de ler aqui, ó, na frase do Rivaio, que os meios precisam ser estudados. Adriana, ele tá com 10 anos, então ele tá no final da alfabetização já, né? Ele já tá ampliando, sabe o que agora? O raciocínio da área da matemática, né? Ele já tá ampliando a visão dele sobre história, sobre geografia. Então, você pode ir por esse caminho com ele, pelo caminho mais das ciências mesmo, dele descobrir as coisas, dele entender como as coisas funcionam. Então, a gente tem que estudar. Hoje não vai dar para eu falar, né, gente, de cada necessidade, de cada habilidade, de cada etapa, porque é muita coisa. Mas a gente pode ir combinando de fazer isso em momentos específicos, né? Vamos lá. Eu vi que passou uma mensagem aqui da Beth, que é minha mãe.
Ela falou, esse ano estou com berçário, a sala de referência está sendo preparada com plantinhas coloridas, verdes. Olha só que legal esse trabalho com o berçário, de voltar para essa questão do sensorial, né? Aí a Raquel pergunta assim, você tem dicas para estimular o autista com a natureza? Eles são muito sensíveis ao toque e novos estímulos. Olha, Raquel, tem um Instagram que chama Autismo e Natureza. É de uma mãe que desenvolveu todo um trabalho com o filho dela que é autista através da natureza. Então, com certeza, nesse Instagram você vai poder enxergar muito como fazer esse trabalho. Mas sabe qual que é o trabalho? É esse que você está falando, o sensorial, né? A criança autista, ela tem dificuldades com essa questão do sensorial mesmo, né? Então, é isso que você vai trabalhar com ele. Do toque, da leveza, de sentir o cheirinho. Mas você não vai fazer isso obrigando ele. Você vai fazer no tempo dele, né? Na calma, na tranquilidade. Para ser para ele algo prazeroso e não algo que ele vai se sentir intimidado a fazer, sabe? Fazer com muita calma esse trabalho de tocar, de pegar, né? De falar o nome das coisas para ele. De falar, olha, esse é quente, esse é frio, ele põe a mãozinha e vai fazendo essa comparação, né? Esse processo de comparação. Na verdade, gente, o trabalho sensorial é um trabalho de comparação, para a criança entender quais são as diferenças que existem entre as coisas e ela conseguir pensar sobre isso, e ela conseguir registrar isso nela, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre necessidade e habilidade, a gente começa a ter muito mais visão do como que a gente vai trabalhar com a criança com o recurso da natureza, sem ser algo fortuito, jogado, né? Feito muito assim, sem nenhuma base, sem a gente saber para onde a gente está indo, né? O que nós estamos fazendo aqui, afinal de contas? Então, quando a gente tem alinhado a necessidade e a habilidade, o trabalho fica com sentido para a criança e não só para a gente, né? E aí, gente, vem o segundo ponto, que é a gente precisa ter clareza. Então, eu falei que eram 3 coisas para a gente ter clareza, né? O segundo ponto é a gente precisa ter clareza dos 3 domínios do desenvolvimento da criança. Quando a gente pensa em desenvolvimento integral, o que a gente já sabe hoje, em termos de ciência? A ciência do desenvolvimento infantil já chegou no consenso de que esse desenvolvimento integral acontece em 3 domínios, em 3 aspectos, que é o físico ou também psicomotor, o cognitivo e o psicossocial, também hoje ganhou o nome de socioemocional, ou tem gente que fala que é só emocional, mas enfim, são esses 3. Para que a educação ocorra de modo integral, esses 3 aspectos têm que ser precisam estar conectados. Então, de forma bem simples, gente, Pestalozzi resumiu assim: mente, mão, coração. É isso. Então, a nossa proposta com a natureza, ela vai ter o foco no desenvolvimento da mente, que é ajudar a criança a pensar, ter o foco no desenvolvimento do coração, que é a criança expandir os seus sentimentos, compreender sentimentos e valores, e estruturando a sua personalidade. E mente e mão, que é o quê? Mão é um símbolo, tá? Mão é um símbolo para o corpo. Quer dizer que a criança ela precisa agir com o seu corpo no ambiente, que é a visão psicomotora ou física. Então, ele trouxe de um jeito muito simples para a gente conseguir pensar na criança como um todo. Vamos entender cada um e pensar em exemplos? Aí vocês me ajudam a pensar em exemplos. Olha só.
O domínio da mão, que seria o físico ou psicomotor, o que ele é? Eu marquei aqui, tá, gente? Depois eu vou mandar para vocês no nosso canal do Telegram. O que ele é? Ele se refere ao crescimento do corpo, ao crescimento do cérebro, às habilidades motoras, à saúde e às capacidades sensoriais. Então, vamos pensar, qual seria uma necessidade física de uma criança de 5 anos? O que ela tem necessidade? De muito movimento. Então, não adianta a gente querer que as crianças fiquem sentadas por longos períodos para fazer atividade, porque isso é totalmente contrário à natureza da criança com 5 anos. Ela não tem maturação ainda cerebral para ter esse controle. Sabe como que chama isso, gente? Controle inibitório, que é a criança ter um autocontrole do próprio movimento dela, do corpo dela, da atenção. Então, ainda isso está em processo de construção. Se eu entendo isso, eu sei que para que o trabalho com a natureza seja expressivo para o desenvolvimento físico dela, psicomotor, eu preciso fazer o quê? Dar movimento. Então, eu vou trabalhar com a natureza, mas eu vou trabalhar de forma que a criança esteja em movimento e não paradinha, quietinha lá por longos períodos, né? Por um tempo muito longo, fazendo alguma atividade, porque isso não vai cativar a criança. Aí, a mente ou cognitivo, o que ele é? Ele é a maturação cerebral, a memória, a linguagem, o pensamento, o raciocínio, a criatividade e as funções executivas. Então, vamos pensar, uma criança de 2 anos, como que está funcionando a mente dela? O que ela precisa? Qual é a necessidade dela em termos de raciocínio? O raciocínio dela é extremamente concreto. Ela só consegue raciocinar com aquilo que está à vista dela, aquilo que ela está vendo. Então, não adianta eu falar para ela assim, olha, a florzinha que está lá fora, que cor que ela é? Então, vamos pensar que a criança passou pelo parque, olhou a florzinha, mas a gente não parou para a criança observar, a gente não fez esse trabalho, simplesmente a gente jogou a pergunta para ela. Aquela florzinha que tá lá fora, que cor que é? Aí a criança começa a chutar, porque ela não vai saber. Por que isso, gente? Com 2 anos, a criança ela só consegue raciocinar por aquilo que está à vista dela, aquilo que ela tá vendo mesmo, assim, ó. O copo, eu tô vendo o copo, então eu consigo pensar sobre a água que está dentro do copo, eu consigo descrever o copo, porque eu tô vendo. Então, se eu falar assim, aquela florzinha que tá lá fora, como que são as pétalas? As pétalas, elas lembram que forma? A criança vai ficar assim. Por quê? Ela não consegue resgatar a memória ainda, porque é um pensamento abstrato, isso não está construído nela. É diferente de uma criança de 10 anos, por exemplo, o Pedro da Adriana. Se a gente fizer um trabalho de observação com essa criança no jardim, depois ir para um outro ambiente e falar assim, Pedro, que forma que era aquela flor? Ele vai resgatar, porque ele já tem o pensamento abstrato, ou seja, ele já simbolizou na mente dele como que é a forma, como que é a cor. Isso não acontece com uma criança de 2 anos. A gente precisa pôr à vista da criança o que a gente quer trabalhar com ela, tá? Que nem a gente falar assim, o sol é quente ou é frio? E a gente tá numa sala de aula, fechado na sala de aula. Aí a criança, ela pode responder por memória, mas não por experiência própria. Agora, se a gente sai com essa criança e fica com ela um pouquinho no sol, vão um pouquinho no sol, o que vocês estão sentindo? Aí pega essas crianças e vão debaixo de uma árvore. E agora, o que vocês estão sentindo? Então, isso é dar para essa criança o que ela precisa, o raciocínio concreto. Sabe assim, ver
para crer, para sentir, para perceber. É isso que a criança precisa. De 2 anos. Depois, o abstrato se amplia e ela já consegue raciocinar por aquilo que ela não está vendo, por aquilo que ela já conheceu um dia, tá? Agora um outro exemplo, falando agora do domínio do coração, que é o psicossocial, o socioemocional. O que faz parte desse domínio? Emoções, vínculo afetivo, personalidade, autonomia moral e relações sociais. Nesse aqui eu quero trazer um exemplo muito bacana, que é da criança que já está com 4 anos. Mas serve para a partir de 4 anos, tá bom, gente? O marco são os 4 anos, mas depois dos 4 anos, isso começa a se ampliar cada vez mais e isso pode ser trabalhado cada vez mais intensamente. Sabe o que é? Do ponto de vista emocional, psicossocial, o que acontece com a criança a partir dos 4 anos? Até 3,5 já dá para perceber isso. Ela começa a reconhecer, a perceber e a compreender os seus próprios sentimentos. Então, ela começa a perceber que ela está triste, que ela está com raiva, e ela começa a verbalizar isso, tá? Eu estou triste porque aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu estou com raiva porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Então, gente, com isso dá para fazer um trabalho maravilhoso na natureza. Porque se é uma necessidade da criança perceber, ter essa autopercepção, e só através da autopercepção que a criança começa a controlar o seu comportamento, isso é um ponto importante. Então, a criança ela só começa a ter um autocontrole quando ela percebe o que ela está sentindo. Se ela não percebe, ela não vai controlar, porque ninguém controla aquilo que não percebe. Tá? Isso acontece até com adulto, gente. Tem adulto que tem explosão de raiva e não percebe o que está acontecendo com ele, e é por isso que ele não controla. E aí, a partir do momento que a gente toma consciência, a gente fala, nossa, eu não posso mais agir assim, porque isso é ruim, isso me faz mal para o outro. Então, a gente amplia a visão do que, gente? De que eu tenho sentimentos e que os meus sentimentos interferem no outro. E a partir de 4 anos que a criança começa a amadurecer nesse raciocínio, que é um raciocínio mais de nível moral mesmo, de autonomia moral, que é a criança começar a fazer escolhas baseadas no que ela está sentindo, tá? Então, com 4 anos, o que a gente pode fazer com a natureza, gente? Levar essa criança a reconhecer a característica dos sentimentos na natureza. Nossa, como assim? Vamos pegar um exemplo? Uma folha áspera. A criança passa a mão na folha e você pergunta para ela, o que você está sentindo? É áspero, porque uma criança com 4 anos já construiu esse conceito. Se ela não construiu, a gente ajuda ela a construir, tá? Mas muito provavelmente ela já construiu. É áspero, ou fica raspando, enfim, ela vai falar do jeito dela. Aí você pega uma pétala, por exemplo. Uma pétala, quando você passa a mão, ela é muito suave, delicada, macia, né? E aí você pergunta para a criança, qual que é mais agradável de tocar? E aí ela vai falar, muito provavelmente, que é a pétala. Por quê? Porque dá realmente essa sensação mais gostosa de pegar. E a folha áspera pinica, né? E aí você pergunta assim para ela, quando uma pessoa está muito brava, ela se parece mais com a folha áspera ou com a pétala macia? Pronto, gente, tá feito o trabalho. Que é trazer para essa criança uma visão concreta de um conceito muito abstrato que é sentimento. O sentimento é muito abstrato, né? E o efeito do sentimento é mais abstrato ainda para a criança. Então, a partir de 4 anos, fazer isso
é um trabalho muito legal e com certeza a criança vai expandir cada vez mais a percepção do que ela sente, do que o outro sente e vai começar a regular ainda mais o comportamento dela. Vai melhorar demais a forma como ela se relaciona, que é o relacionamento social, o item do desenvolvimento psicossocial, do coração, como traz Pestalozzi. Então esse trabalho é muito legal, faz todo sentido trazer a natureza para isso, né? Então, gente, o nosso terceiro item é a clareza do sentido único da educação integral da criança. Por quê que a gente precisa ter clareza de que a educação integral ela tem um sentido único? Porque a gente não vai trabalhar de forma desconectada, não tem como. Tem um exemplo que eu li esses dias no livro de desenvolvimento infantil, que chama O Mundo da Criança, que ele deu o exemplo de uma teia. Então, o desenvolvimento integral é como se fosse uma teia. O centro é o psicossocial, o emocional, que coordena todo o resto, né? Então, a gente vê desde o bebê, o emocional é que coordena o cognitivo e coordena o físico. Então, é uma escala. Então, o centro é o emocional, o psicossocial. Aí depois vem o cognitivo e depois vem o físico. Aí, gente, se eu tô trabalhando algo nesse espaço da teia, vamos pensar uma teia de aranha, que é o físico, inevitavelmente, o que eu fizer aqui vai vibrar toda a teia. Vocês concordam com isso? Então, não tem como eu fazer um planejamento assim, quebrado, sabe? Não, hoje eu vou trabalhar só as questões cognitivas. Memória, atenção, raciocínio, criatividade, hoje eu só vou trabalhar isso. Amanhã eu trabalho o psicossocial. E no outro dia eu trabalho físico, não tem como, porque o trabalho que eu fizer em um campo vai fazer vibrar todos os outros. E aí, se eu não tenho um sentido único, quer dizer, um objetivo único, o que acontece? Eu posso trabalhar um campo muito bem, ao mesmo tempo prejudicar outro campo. Vamos dar um exemplo? Se eu vou com uma criança de 4 anos para a natureza, para ela trabalhar os aspectos psicomotores dela no campo sensorial. Então eu vou para ela pegar numa flor, pegar numa folha, sentir a textura, visualizar a cor, a forma, enfim, vou trazendo para ela todos esses conceitos que ela vai precisar da parte física dos sentidos para definir. E aí, ao invés de eu deixar a criança relatar o que ela está percebendo, eu começo a falar tudo para ela. Então, você tá vendo? Olha, essa flor que você pegou, ela é rosa. E as pétalas são arredondadas. Já o caule, põe a mão no caule. Olha só, o caule é áspero. Então, gente, o que eu tô fazendo com essa criança? Eu tô fazendo um trabalho sensorial, ok, muito bom. Mas deu uma paradinha, mas voltou, gente. Então eu estou fazendo com ela um trabalho sensorial, muito bom, mas eu estou gerando um prejuízo cognitivo. Nossa, mas por que isso? Meu Deus, só por quê? Porque quando eu não permito que a criança relate o que ela está percebendo, eu não ensino ela a pensar. Então eu não permito que ela dê significado àquilo que ela está percebendo. Então o que ela está fazendo? Ela está só memorizando, mas ela não está levando a informação sensorial para gerar novas conexões cerebrais, e são as conexões que vão fazer com que a criança realmente aprenda. Ela vai só memorizar, mas ela não vai aprender. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso, que se eu não sei para qual sentido eu vou trabalhar, eu posso fazer uma coisa muito boa para um campo e que eu vou prejudicar outro. Então, eu tenho que ter muita clareza disso. Sabe qual que é a clareza disso?
Antes de eu falar, eu vou responder a pergunta da Adriana, que ela falou assim, ó. Pode comparar quando uma criança surta com raiva e os espinhos? Com certeza. Não na hora, tá, Adriana? Você não vai fazer isso na hora com a criança. Você vai... Porque, gente, quando a criança surta com raiva, você vai acolher essa criança. Primeira coisa. Vai acolher, vai ajudar ela a se acalmar. E aí, em outro momento, você vai fazer esse trabalho dela perceber os efeitos e o que é concretamente a raiva, tá? Então, você vai falar para ela assim, observar uma rosa, como a rosa é bonita, a leveza, as pétalas, e observar os espinhos. Ela põe o dedinho, ela sente o que é mais agradável. E aí você faz a comparação, tá? Como ele já tem 10 anos, você pode até perguntar diretamente para ele. Qual sentimento você acha que é mais parecido com a rosa? Qual você acha que é com o espinho? Então, será que quando... Aí você pode colocar uma questão, uma reflexão para ele, tá? Que esse é o método de Pestalozzi, tá, gente? Observar, comparar, refletir. Mas eu vou falar sobre isso outro dia, hoje não vai dar tempo. Então, o que você pode falar para ele? Pedro, é o seguinte. Qual sentimento você acha que é parecido com a rosa? Qual você acha que é parecido com o espinho? Ou então você pode trazer diretamente para ele. A raiva é parecida com o espinho ou parecida com a flor? Quando a gente explode de raiva, aí você faz a comparação. É como se a gente também estivesse espetando o outro com os nossos espinhos. Então, quando a gente grita de raiva, joga as coisas como se a gente estivesse jogando espinho para todo lado. Aí vai fazer sentido para ele. Mas não no momento da raiva, porque isso ele não vai ter capacidade de raciocinar isso na hora, tá? Porque a atenção dele tá toda voltada pro emocional. Então você vai fazer esse trabalho depois, em outro momento, para ele se auto-perceber. Deixa eu ver se alguém mais mandou alguma coisa. Não. Podem mandar, tá, gente? Então, afinal de contas, gente, qual que é o sentido único da educação integral pela natureza? Pestalozzi fala o seguinte, eu vou ler porque é muito forte, né? Isso aqui, ó. Cadê, gente? Eu perdi. Aqui. Qual é o sentido único? Pestalozzi esclarece que o sentido da educação integral é fazer com que a criança se sinta feliz na sua condição própria, sendo útil ao ambiente e às pessoas ao seu redor. Então, gente, eu vou trabalhar com a criança na natureza pensando sempre em dar utilidade a esses 3 domínios. Por isso que eu não vou ficar falando para ela tudo. Eu tenho que dar utilidade ao cognitivo dela, ao pensamento dela. E que forma que eu dou utilidade? Dando chance dela falar o que ela está pensando e o que ela está percebendo. Então, dela fazer, dela agir. Então, olha só, quando a gente pensa, né, o nosso tema de hoje são as lições da natureza e o desenvolvimento integral da criança, o que as lições da natureza têm a ver com o desenvolvimento integral da criança? Elas dão sentido, gente. As lições da natureza, elas dão sentido de utilidade para todos os aspectos da criança. Quando a gente conhece esses aspectos. Por quê? Porque a criança, por meio da natureza, o que ela vai fazer? Ela vai começar a descobrir as leis. As leis que regem a natureza. Então, quais são as lições da natureza? As leis. As leis que regem a natureza são as lições da natureza. E essas leis que regem a natureza, elas são responsáveis pela harmonia, pelo equilíbrio. Por isso que quando a gente vai para um ambiente de natureza, a gente parece que se sente melhor, né? Se sente bem, se sente
mais confortável. Por quê? Porque a gente está sentindo o reflexo dessa harmonia, que nada mais é do que cada um dos seres, dos ambientes, dos elementos da natureza realizando o seu papel e colaborando um com o outro. Isso é que traz a harmonia. Quando a criança descobre isso, ela também começa a perceber que essas leis que estão na natureza estão nela. Por que que estão nela? Porque a gente faz parte da natureza. Então, quer queira ou não, a gente vive as mesmas leis. Quer queira ou não, a gente vive as mesmas leis. E quando a gente entende essas leis e vive elas, a gente se harmoniza. Então, a gente se torna verdadeiramente útil, a gente desenvolve verdadeiramente os nossos potenciais, né? A gente se torna verdadeiramente o que Pestalozzi chamou da gente desenvolver aquilo que há de melhor em nós, porque é isso que a natureza faz o tempo todo, ela desenvolve o que há nela de melhor, que ela compreende, ela não compreende, né, mas ela realiza aquilo que está na condição dela realizar, para ser útil ao outro, ao ambiente, a todos os seres que estão ao redor dela. Então, quando a criança tem contato e compreende essas leis, ela começa a refletir essas leis dentro dela e passa a viver essa harmonia e a equilibrar os campos do seu desenvolvimento. E olha só que interessante, as leis que regem a harmonia da natureza e, consequentemente, regem a si mesma, e começa a perceber que tudo na natureza tem um sentido. Um sentido para onde? Para o belo, para o bem e para a verdade. Tudo na natureza tem esse sentido. Para o belo, para o bem e para a verdade. Então, a criança vai desenvolver o quê? As suas habilidades nos 3 campos de desenvolvimento para esse sentido, para desenvolver o que ela tem de melhor no seu processo cognitivo, no seu processo físico e no seu processo emocional, socioemocional, na sua personalidade. Por isso que o trabalho com a natureza, ele pode ser feito em qualquer condição que a criança esteja, não importa. Pode ser feito em qualquer idade, porque justamente ele envolve esses 3 campos de acordo com o momento do desenvolvimento que a criança se encontra. E aí a gente entendendo esses 3 aspectos que eu coloquei hoje aqui, a gente consegue dar uma direção muito mais clara para o nosso trabalho. O que nós vamos fazer e aonde a gente quer chegar, né? Para finalizar, gente, olha isso aqui. Esse olhar, né, da educação pela natureza, das lições que a criança vai descobrir através do seu desenvolvimento, é de Pestalozzi, da Pedagogia do Amor, que ele desenvolveu. E qual que é a visão que esse método traz para a gente? Que a criança não só explore a natureza com os seus sentidos, mas que ela encontre nas lições da natureza um sentido de vida que a fará se sentir útil no mundo, autorrealizada e feliz de poder fazer a sua parte com o que ela já alcançou de melhor no desenvolvimento da sua mente, da sua mão e do seu coração. Então, gente, esse olhar de dar sentido para a vida da criança através da exploração dos seus sentidos, né? Ela vai começar a explorar o mundo pelos sentidos, mas ela vai começar pelos sentidos para ampliar o seu raciocínio lógico, para compreender cognitivamente como que as coisas funcionam, para poder despertar sentimentos e emoções mais nobres, melhores no seu coração, e aí poder fazer escolhas melhores, gente. Esse processo, esse método, ele é muito simples, muito simples.
de tão simples que ele é, a gente não consegue entender, porque a gente quer complicar demais, né? A gente quer fazer coisas muito propostas, tem a moda da inovação, né, gente? Então, assim, a gente quer fazer algo muito inovador, mas sabe o que é inovar? Esses dias eu assisti uma aula, esses dias não, faz um tempo, e eu gostei demais. Inovar não é criar nada novo, é a gente pegar o que já existe e aplicar de forma cada vez mais eficiente. Então, isso que é inovar, não é ficar inventando moda, é a gente ter uma base segura do que a ciência já colocou pra gente, do que as pesquisas já mostraram sobre desenvolvimento infantil, e a gente viver isso de fato, sabe? Tem uma frase de uma psicopedagoga que eu sigo, que é a Tatiane Castro, e ela fala assim, gente, nós precisamos ter excelência no básico. Quer dizer assim, a gente tem que ser muito bom no básico. Então, a gente tem que saber muito bem sobre o desenvolvimento infantil. Não precisa ficar procurando 1001 coisas para a gente conseguir promover para a criança uma aprendizagem significativa. Por quê? Porque o que dá sentido para a criança, o que vai cativar ela, é aquilo que faz parte do seu desenvolvimento natural na etapa em que ela está. Então, não é o joguinho do celular, não é o tablet, não é o passeio mais maravilhoso que eu vou fazer na serra, não sei aonde. Tudo isso é lindo, tudo isso é bom, tudo isso faz parte, né? Se tiver oportunidade, vá para a serra, não tem problema. Mas o mais importante é a gente conseguir oferecer para a criança realmente a necessidade dela na fase em que ela está. E isso é simples, né? Isso é simples, é só a gente saber o que é só a gente estudar e entender o que é, né? Para finalizar, eu vou ler uma última frase que eu não poderia deixar de ler, que é o seguinte, para a gente fechar essa ideia da mente, mão e coração que Pestalozzi traz no trabalho com a natureza. Por isso, nossas propostas com a natureza não podem ser desconexas. Elas precisam ter um sentido único. E esse sentido, Pestalozzi esclarece quando ele traz que a finalidade da educação é que a criança construa a sua autonomia moral. Então, gente, aonde a gente quer chegar? Trazendo tanto conhecimento para a criança, é só para encher ela de conhecimento? Não é. É para que ela adquira autonomia moral. O que é autonomia moral? É a criança saber como utilizar as suas habilidades físicas orientadas por um pensamento lógico, quer dizer, olha, eu sei o porquê eu estou agindo assim, eu sei o porquê que eu tenho que fazer dessa forma e não de outra, então eu estou pensando sobre como que eu utilizo o meu corpo, como que eu me expresso, né, como que eu vou pegar no lápis, isso é para tudo, gente, tá? Das coisas mais simples às mais complexas da vida. Orientadas por um raciocínio lógico, que a faça cada vez mais desenvolver o que ela realmente tem de potencial, o que ela tem de melhor. E quando a gente orienta a criança nesse sentido, para que ela se sinta útil no seu físico, no seu cognitivo, no seu emocional, percebendo o outro através das lições da natureza, onde ela vai observar, comparar, refletir, que é a proposta de Pestalozzi. O que a gente faz? A gente auxilia essa criança a fazer escolhas cada vez melhores. Por quê? Porque as escolhas, elas não são feitas pelo cognitivo. Então a gente acha que quando a gente escolhe uma coisa, é porque a gente raciocinou e escolheu. Na verdade, não. A base das escolhas é o emocional. Então, é o nosso sistema emocional. Quer dizer,
o fundo daquilo que a gente está escolhendo é o conjunto dos nossos sentimentos, é o conjunto dos nossos valores. É isso que faz com que a gente escolha agir de determinada forma e não de outra. E isso já tem base científica, tá, gente? Isso a neurociência já explica. Tem um livro muito bom que explica demais esse assunto, que chama O Erro de Descartes, Antônio Damasio, professor de Harvard, não sei se é assim que fala, tá? Que ele explica perfeitamente como que o emocional é a base das escolhas. Então, esse trabalho todo com a natureza, ele tem que ter esse sentido, da gente despertar na criança o que ela tem de melhor em todos os seus campos. E para isso a gente tem que conhecer quais são os seus campos, esses campos, e qual é a especificidade de cada um deles na etapa do desenvolvimento da criança. Gente, eu falei demais. E um monte de gente escreveu aqui, eu não consegui ler ainda, peraí que eu já vou ler. Só para finalizar agora mesmo. Imagina, gente, se muitas crianças fossem educadas dessa forma, como que ia estar o mundo daqui a 10 anos? Crianças sabendo fazer escolhas melhores. Vamos pensar assim, gente, como que estariam os políticos, os médicos, os professores, os pais, as mães, como que seriam esses pais e essas mães que receberam essa educação daqui 10, 20, 30 anos? Então, a gente tem que abraçar mesmo esse trabalho. Esse é o trabalho que a gente fala que é o trabalho da educação do terceiro milênio. Apesar de Pestalozzi ter trazido isso há 2 séculos, hoje a gente consegue entender o que ele trouxe, sabe por quê? Porque a gente tem embasamento para explicar. Na época dele, por que o método de Pestalozzi não conseguiu expandir? Não expandiu na época, era referência, gente, era referência na França. A França chamou o discípulo de Pestalozzi, Rivaio, para mudar todo o sistema de ensino da França. E ele foi. E depois isso se apagou, foi se apagando, e hoje pouca gente conhece o método e Pestalozzi e tal, conhece outras referências que são muito boas, mas assim, o pai, né, do desenvolvimento infantil relacionado a um método de aprendizagem é Pestalozzi. Por que isso apagou? Porque ninguém entendeu. Ninguém entendeu porque ainda a gente não tinha a base da comprovação científica do que o que ele falou era verdade. Então, o que ficou depois dele? Nossa, o pensamento dele é muito utópico, é impossível. E aí hoje a gente estuda ele, eu estudo ele há mais de 10 anos. A gente estuda ele e começa a pensar nos conteúdos de neurociência, de psicopedagogia, de psicomotricidade, e eu enxergo Pestalozzi em tudo. Gente, isso é Pestalozzi, isso é Pestalozzi. Então, a gente precisa desenvolver esse olhar daqui para frente com as nossas crianças, de trabalhar com a natureza, mas sabendo o sentido do porquê que a gente está fazendo isso com os nossos filhos, que eu tenho um monte de mãe aqui, né? Com os nossos netos, futuros netos e nossos alunos. Então, eu vou ler as últimas mensagens aqui. A minha prima Mariana mandou sensacional. A Yolanda, parabéns pelas lições que você está trazendo. E Yolanda, perto do que vocês fazem aí em Sacramento, meu trabalho é bem singelo mesmo, assim, tá? Eu tô estudando muito e procurando vivenciar para poder cada vez mais ter mais segurança de que esse método realmente é um método que faz diferença para as nossas crianças, né? Eu sinto isso como mãe, que pratico isso desde que minha filha nasceu, e como profissional, né? Porque já tive muitas experiências com as crianças utilizando o método, então eu sei, né? Eu sinto em mim que esse método é muito forte, ele é muito verdadeiro no que ele traz. E aí a Creuza mandou emocionante, obrigada, Creuza. A Fernanda, gratidão. Eu que agradeço, gente. Excelência no básico, a Mariana gostou. Excelência no básico, isso mesmo. E para finalizar aqui, bom, é isso.
Então, gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui nesse domingo à tarde de Páscoa, né? E a princípio eu me confundi nas datas e acabei marcando para ser no dia da Páscoa. E depois, no fim, gente, eu achei que foi bom, sabe por quê? O sentido da Páscoa é esse sentido de renovação, né? Da gente renovar pensamentos, renovar, fazer renascer o que há de melhor em nós, o que há de melhor no mundo, né? E o que eu quero deixar assim no final dessa live pra gente, né, é que a gente faça isso, a gente faça renascer uma educação diferente para as nossas crianças, uma educação verdadeira mesmo, que vá estruturar essas crianças para que elas tenham um sentido na vida delas, para que elas saibam para onde que elas vão, o que elas vão fazer daqui para frente, né? Eu me pergunto uma questão que o próprio Pestalozzi trouxe, que é: qual é a real utilidade de uma criança ser alfabetizada? Aprender a ler, aprender a escrever. O que ela vai ler? O que ela vai escrever? Então, qual é a real utilidade dela desenvolver a habilidade de decodificar, né? Porque a alfabetização é um processo de decodificação. Então, qual é a real utilidade da criança empenhar tanto esforço e tempo para aprender a ler e escrever, se ela vai ler coisas que não vão proporcionar nada de bom para ela e ela vai escrever coisas que não vão proporcionar nada de bom para o mundo? Assim como aconteceu com várias situações do mundo em que muitas coisas foram por aí sendo publicadas e influenciaram tantas pessoas, né, de forma negativa, de forma a não construir nada que fosse belo, que fosse verdadeiramente bom, que fosse realmente uma verdade, né, que fosse realmente que fizesse realmente sentido para a nossa vida. Então, que a gente alfabetize, que a gente ensine matemática, que a gente ensine geografia, ensine história, ensine biologia, mas que tudo isso possa fazer sentido para que a criança saiba o porquê, o como e o que ela vai fazer de útil com tudo isso. O que ela vai produzir de útil com tudo isso? Porque a construção do futuro, ela começa no processo da criança entender o quanto ela tem de potencial nela mesma no presente, o que ela vai fazer com tudo isso que ela tem. E é isso que vai dar um sentido de vida para ela. Então, eu que agradeço, gente, vocês estão colocando gratidão, é verdade, eu agradeço muito mesmo por essa oportunidade de trocar com vocês essas coisas, que são coisas que me motivam, que me deixam feliz assim quando eu faço. E encontrar vocês aqui falando, nossa, é verdade, isso é legal, poxa, interessante. Gente, vocês não têm ideia de como isso é importante para mim, porque me dá muita segurança de que esse é o caminho e a gente pode fazer isso, né? A gente tem condições de fazer isso, porque tem muita coisa boa pra gente estudar, pra gente aprender e pra gente viver com Pestalozzi, com desenvolvimento infantil, na natureza, na educação pela natureza. Então é isso, gente. Grande beijos, abraço para todos. Eu tô muito, muito, muito feliz. Obrigada pela presença de vocês. E tudo isso que eu falei, eu fiz um resuminho bonitinho, tá lá no canal do Telegram, vai estar lá agora, tá? Vou postar lá no canal do Telegram agora. Quem ainda não tá, o canal tá na bio aqui do Instagram, só entrar lá. E aí vocês podem ler com calma, podem estudar, tá? E se quiserem conversar comigo sobre o assunto, me manda aí. Me manda direct, me manda o WhatsApp, tem meu WhatsApp aí no Instagram. E vamos desenvolver esse trabalho. A Mariana falou que tinha que desenvolver uma live dessa todo dia. Amei. Mari, obrigada, viu? Nossa, fico muito feliz de ouvir isso.
E nós vamos fazer outra, gente. Vamos lá, vamos fazer mais algumas sobre desenvolvimentos, as lições da natureza, as experiências que eu já fiz, que outras pessoas já fizeram, e vamos começar a trocar trocar as nossas experiências nesse aspecto, tá bom? Então, grande beijo, tchau e um bom resto de domingo para todos vocês. Tchau! Educa-me com amor.